Olá, eu sou a Miri Cristina, sou psicóloga e hoje, a convite do SESC, eu vou falar um pouco sobre a doença de Alzheimer. Então, o que é a doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é uma demência que normalmente afeta idosos com mais de 80 anos, mas também é possível, né, que apareça essa doença de forma precoce, atingindo aí idosos de 60 a 65 anos de idade. Então, quando a gente fala da doença de Alzheimer, a gente fala de uma doença que ela é neurodegenerativa, portanto, ela é progressiva e irreversível, né? Não se sabe aí a causa exata, né, do aparecimento da doença de Alzheimer, bem como uma cura, mas a gente fala de um tratamento, né, a fim de atenuar os sintomas mais graves que essa doença pode apresentar. Então, é possível que ela apareça, né, de forma sutil, mas ao passar do tempo, a doença ela costuma apresentar um quadro, né, de perda, né, de memória e diversos distúrbios cognitivos. Quando a gente fala de diagnóstico, é importante a gente lembrar que o diagnóstico pode ser muitas vezes muito complexo, né, fechar um diagnóstico desse. Mas podemos também assim pontuar aqui de forma geral algumas etapas, né, que são importantes para um diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, o primeiro ponto seria uma anamnese, ou seja, uma entrevista mais aprofundada, né, com esse paciente, a fim de escutar a sua história, né, conhecer o seu quadro clínico, juntamente com o relato de um informante, ou seja, uma pessoa que conheça de perto, né, a história desse idoso. Além disso, também a avaliação cognitiva é super importante, né, para diagnosticar um quadro de doença de Alzheimer, além de um exame, né, de estado mental, também se faz necessário. Em alguns casos ainda é importante, né, que seja feita uma avaliação neuropsicológica, né, caso não tenha ficado claro aí para o médico, né, nos outros exames, muitas vezes é solicitada também uma avaliação neuropsicológica a fim de compreender aí as funções, né, cognitivas desse paciente. E quais são, né, os sintomas, né, o quadro que a gente precisa observar nesse idoso? Normalmente a gente vai ver aí uma manifestação lenta e progressiva, né, da perda de memória, bem como de outras funções cognitivas. Então, inicialmente é comum que o paciente ele ainda preserve, né, parte da sua memória, principalmente a memória antiga, mas com o passar do tempo a gente sabe que o quadro evolui para um estado, né, de total incapacidade, né, acarretando outros problemas, né? Então, inicialmente, o paciente ele pode apresentar alguns tipos de confusões, né, lapsos, bem como confundir nomes, né, de objetos, de pessoas, até chegar ao nível de ter dificuldade de realizar tarefas que ele já estava acostumado, né, a realizar, tarefas corriqueiras como vestir, se alimentar-se, né, até chegar em um quadro mais agravado, né, que seria aí um quadro onde os sintomas, né, de emocionais também são afetados. Então temos aí alguns quadros de agressividade, né, depressão, ou até mesmo quadros psicóticos, né, ou seja, alucinação e até delírio, né. Então chega a ser um momento muito sensível, né, e crítico para o paciente e também para quem cuida, né, desse idoso. E por fim, queria falar um pouco sobre a questão da prevenção, né, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, é possível prevenir a doença de Alzheimer? Os estudos não confirmam, né, nenhum método que previna a doença. Porém, aí a gente pode pensar em alguns pontos que, combinados entre si, podem retardar, né, o declínio cognitivo do idoso. Então, seria basicamente a alimentação, né, manter uma alimentação saudável, né, pode aí afastar, né, o idoso de
um quadro, né, rápido de declínio cognitivo. Então, a alimentação, bem como a atividade física, né, o sedentarismo, ele é um grande vilão para nossa saúde. Então, quanto mais se exercitar, né, esse idoso, ele pode aí se afastar, né, retardar um quadro de declínio cognitivo. Além disso, pessoas, né, que têm quadros de transtorno, né, de humor, algum tipo de perturbação, né, sofrer algum tipo de perturbação de humor, a gente pode perceber que essas pessoas estão mais vulneráveis a desenvolver algum tipo de síndrome demencial. Então é super importante a gente pensar aí, né, no cuidado com a saúde mental, a fim, né, de preservar, né, também as nossas funções cognitivas. E por fim, a gente pensa aí na dimensão social, né, intelectual do indivíduo. É super importante que o idoso ele continue, né, tendo a sua liberdade, né, para conviver, né, com seus familiares, com seus amigos, né, desenvolver relações interpessoais, porque tudo isso faz com que esse idoso, né, em atividade, em contato com outras pessoas, consiga aí fortalecer as suas relações e, consequentemente, também as suas funções cognitivas. Então, de forma geral, é isso. Agradeço muito a oportunidade de participar dessa campanha e nos vemos em uma próxima oportunidade.